Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje não vou conseguir fazer de forma ao vivo, tá? O YouTube, né? O serviço do YouTube está com um problema aí nas transmissões ao vivo. Minha ferramenta de transmissão, inclusive, está mostrando com a mensagem falando aí da instabilidade no serviço do YouTube. Hoje pela manhã o Mestre Bo e o Mestre Cris tiveram bastante dificuldade, né, na transmissão da sala ao vivo por conta dessa instabilidade. Então, para não ficar ali uma transmissão mal feita, travando toda hora, onde vocês não conseguem avaliar, né, acompanhar a análise, então eu vou gravar as principais altcoins, né, o Bitcoin, Ethereum, SP500 também, e as principais altcoins e coloco aí para vocês acompanharem depois de forma gravada. E na segunda-feira a gente volta ali no ao vivo e eu respondo as perguntas do chat novamente. Beleza? Então, colocando aqui a minha tela e vamos iniciar aqui, tá ok? Então aqui é o gráfico do Bitcoin, pessoal. Acho que não muda muito do que a gente já vem falando, né? Bitcoin ele acabou segurando no teste do fundo aqui, desse fundinho anterior. A gente tem chamado a atenção pelos 120 minutos, que ele pode voltar ali na região dos 21.900 e já está chegando lá, tá? Lembrando, né, que só tomar cuidado no ponto que ele tá, porque assim, ó, repara que ele deu uma esticada e é natural que ele volte para testar aqui embaixo, tá? Pode ir direto? Pode, né? O preço faz o que ele bem entender, mas o que eu quero chamar a atenção é porque não seria anormal, né, se ele fizesse isso aqui, para depois, quem sabe, fazer isso aqui, tá? Seria até mais interessante, né? Se ele fizer isso, a gente procurar aqui oportunidades quando ele chega nessa região e vira para cima novamente, tá? Quando eu digo oportunidades, é me referindo mais às altcoins, né? O Bitcoin ainda está um pouco mais consolidado, né? Então, chegando aqui nessa região de topos anteriores, tem que ficar atento, porque pode ser um ponto que ele bata a cabeça, tá? De qualquer forma, se alguém estiver procurando ali alguma entrada em altcoin, só toma cuidado porque ele está em uma região aí que pode ter uma certa dificuldade, né? Se eu traçar também uma retração deste fundo até o topo anterior, ele chegou exatamente nos 62% de retração, 61,8%. Então, ponto de atenção importante depois dessa última pernadinha que ele fez para baixo, tá? Lembrando que a análise aqui pelos 120 minutos é um gráfico consolidado a princípio, né? Entre essa região aqui de 21, 22 mil e essa região aqui de 18 mil, aqui 18.900, tá? Então, por enquanto, o Bitcoin consolidado nos 120 minutos, segurou mais uma vez ali nas linhas vermelhas, região de fundos anteriores, tá voltando aqui para testar a região de 22 mil, né, que é o topinho anterior ali, tá ok? Mas tem possibilidade aí de, quem sabe, falhar na retração 618, voltar aqui para testar suporte, aí se ele segurar por aqui e virar para cima, considero uma região importante aí para ficar de olho. Beleza? Então, Bitcoin, ok? Vamos falar aqui de Ethereum. Gráfico diário. Ethereum a gente comentou também, mesma situação, consolidado, gráfico diário, né? Então ele tem batido cabeça nessa região de topinhos anteriores e de fundos anteriores. Ele fez um fundo aqui, veio testar, segurou, então consolidação, né? Segurou aqui, voltando para testar topos anteriores nessa região. No ponto que ele está agora, difícil procurar qualquer entrada de compra em Ethereum, porque aqui é o ponto onde ele pode começar a falhar. Vai falhar? Não dá para saber, aí só acompanhando como que o preço vai andar ali. Se por um acaso alguém conseguiu pegar uma compra pelo risco no teste do fundo, acreditando dessa consolidação, né, que ele voltaria para testar os topos, e se estiver posicionado ainda, talvez entrou por aqui, vamos acompanhar como vai ser a reação nessa região que ele está agora, tá? Eu não sairia ainda, tá? Porque assim, como ele está esticando aqui, tem chance dele continuar subindo, tá? Não compraria aqui, porque comprar aqui você está comprando no topo, né? Você está comprando justamente no rompimento ali do topo anterior, a chance de falhar é muito grande. Mas para quem já conseguiu pegar pelo risco aqui embaixo, então se alguém tentou pelo risco lá embaixo, linha vermelha ali quando ele evitou, aí beleza, acho que dá até para colocar no 0 a 0 para tirar o risco. E se por um acaso ele começar a fazer algo parecido com isso, ó, vem aqui, bate cabeça, testa a linha verde, testa topo, não faz novo topo e perde fundo, aí pensa em sair da operação para proteger, né? Não deixar voltar tudo de novo dentro da consolidação, tá? E se por um acaso ele romper, dá até para puxar o stop, bem justinho mesmo, né? Para evitar de voltar. Porque assim, repare que ele já está chegando em alguns alvos, né? O primeiro alvo aqui dele é a mínima 610, ele já está ali na região, tá? Daqui a pouco ele chega lá. Se romper, ele abre alvos bem distantes, né? Linha azul está lá em cima, nos 2.200.
Mas eu, por enquanto, não acredito que ele vá direto, tá? Eu acho que ele bate cabeça na 610, volta no meio do caminho, e aí se ele for depois lá na MIMA 1292, né, lá nos 2200, ele vai dar uma nova oportunidade quando volta aqui para testar essa região de meio de caminho, retração depois dessa última pernada de alta, né? Então vamos acompanhando, tá? Por enquanto, consolidado, né? Bem parecido com o próprio gráfico do Bitcoin, apesar de Ethereum estar um pouco mais forte que o Bitcoin. E tá chegando para testar já o topo anterior, tá? Vamos ver como ele vai reagir aí no teste do topo. Se romper, fiquem atentos na região da MIMA 610. S&P 500. Gráfico diário. Deixa eu só carregar ali. Gráfico diário, beleza. Bem, S&P 500 acabou segurando no suporte. Ele ficou, assim, tá bem bagunçado esse gráfico, né? Porque ele não fez novo topo, também não fez novo fundo, ficou bem consolidado aqui nessa região dos 120 minutos. Ainda tem aquela possibilidade ali de uma terceira pernada para cima, né? E os próximos alvos que eu vejo aqui seria 3980, 4050 mais ou menos, né? Era esse retângulo vermelho aqui que a gente tinha desenhado, tá? Ou então ele já pode começar a bater cabeça, né, nessa LTBzinha aqui dos topos anteriores, tá? Pode ser um ponto que ele bata a cabeça aqui e já mande para testar o fundo mais uma vez. Então ficar de olho para ver o que o S&P 500 faz aí na próxima semana, né? Mas a princípio ele falhou no teste do topo anterior e também falhou na tentativa de fazer um novo fundo, né? Então ele ficou bem lateral aqui entre a região dos 3.900 e essa região dos 3.700 mais ou menos, tá? Então, consolidado aqui no tempo gráfico menor. Pelos 120 minutos ele está ganhando cada vez mais suporte, né? A gente já observou que a MIMA 72 está aí na posição já, prestes a entrar. Deixa eu só ver se ele tem Rock Mima. Não tem Rock Mima, né? Não tem Rock Mima. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu desenhar para frente, se ela aparece. Ela não aparece, tá? Então ficar bem atento porque ele ainda pode falhar por aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Ele tem uma MIMA 72 prestes a aparecer aqui e o que confirma ela como um bom suporte, né? Não quer dizer também que não seja, tá? Mas o que confirma, dá um pouco mais de segurança é quando ele tem uma 305 aparecendo aqui como suporte. Porque aí eu tenho um fractal a mais no Rock Mima, né? Em relação ao fractal que aparece aqui no preço, tá? Isso aqui normalmente confirma aquele suporte como bom suporte e aumenta o alvo, né? O alvo dele passaria a ser esse alvo aqui de 4.200, tá? A gente sabe que quem conhece a metodologia FICUB, né, entende que quando nós temos um suporte 7.2, com a separação FICUB, o próximo alvo seria 305, e se eu tiver um Rock Mima aqui, ele confirma esse suporte, podendo fazer algo parecido com isso. Mas repare que mesmo desenhando tudo isso daqui, ele não aparece, tá? Então pode ser que o S&P 500 ainda fique lateral por aqui, bata a cabeça aqui, volte aqui, e aí depois tente mais uma vez. Deixa eu ver se aparece se ele fizer isso. Só aqui que ele vai aparecer, tá? Então pode ser que ele ainda fique um pouco mais com uma certa dificuldade aí nessa região dos 3.900 mais ou menos, tá? Que é justamente onde tem a resistência, onde tem os topinhos anteriores, tá ok? Então, por enquanto, S&P 500 um pouco bagunçado ali. Agora vamos dar uma olhada aqui nas altcoins, né? Eu selecionei pelo Market Cap ali no nosso Prisma. Então, para quem não conhece o Prisma do FICUB, eu vou abrir aqui rapidinho só para demonstrar. Então aqui a gente tem o nosso Prisma, onde ele é um rastreador, tá? Então tem algumas formas de rastrear candidatos interessantes, né? Uma delas é através do BTL, e quando eu tenho, por exemplo, gráficos com 7, com 6, normalmente significam que são gráficos que possuem uma tendência de alta, né? 0 e 1, tendência de queda, e entre 2 e 5 é um gráfico mais consolidado, né? É um gráfico neutro. Mas sempre vale a pena olhar o que o gráfico está fazendo, não só o BTL, né? Então é importante também acompanhar o que o gráfico está fazendo ali, tá ok? Beleza, então esse aqui é o prisma do mercado brasileiro. Deixa eu colocar aqui de moedas digitais. Esse aqui é o prisma do mercado de cripto, né? Repare que no mercado cripto, pelo gráfico diário, se eu classificar aqui pelo gráfico diário, vocês vão perceber que eu tenho pouca coisa com 6, né? Muita coisa ali, muita coisa não, alguns ali entre 5 e 2 e muita coisa em 1, né? 1 e 0. Lá embaixo, deixa eu ver, tem alguns zeros.
Então, muita coisa em um. Isso significa que no diário, né, no médio prazo ali, ainda continua no movimento de queda, né? Então, pelo gráfico diário, ele ainda tem uma tendência de queda. Só que quando eu classifico pelos 120 minutos e pelos 30 minutos, né, que já são ali um curto prazo, repare que ele já começa a mostrar aqui o 7 aparecendo, o 6 aparecendo. Então, ó, tem poucos uns e zeros, tá? Então, no curto prazo, o mercado cripto tentando mandar para cima. Tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte, né? Como o gráfico diário ainda é 1, então ele está na tendência de queda. Curto prazo ali querendo subir, tomar cuidado aonde vai comprar, porque você pode estar comprando justamente na resistência do diário, né? Porque assim, o preço sobe, testa a resistência do diário, bate cabeça e volta para testar fundo. Então tem que tomar cuidado com relação a isso aí também. Que é justamente o que eu comentei do Bitcoin, né? O Bitcoin está numa região de 61,8 de retração da última pernada que ele fez para baixo. Então, só tomar cuidado para não entrar justamente no ponto que ele pode falhar. Pode ir lá para testar os 21.900, 22.000, porque o preço continua ali subindo, mas tem que tomar essa certa cautela na região onde vai entrar. Tá? O mais interessante seria se ele voltasse para testar o fundo, não fizesse novo fundo, e aí tentar pegar com a melhor relação risco-retorno, stop menor e um alvo mais distante. Tá? Então, para quem não conhece, esse aqui é o Prisma. Com ele a gente consegue ter ali um panorama do mercado, consegue identificar boas oportunidades no curto prazo, no longo prazo, enfim. Então, ferramenta aí que ajuda bastante na seleção aí de oportunidades interessantes, tá? Vamos lá, então eu coloquei meu Prisma na tela e peguei aqui os principais, tá, pessoal? Eu vou passar rapidinho aqui os principais, né? Assim, no final de semana, acho que vocês ficam bem abastecidos aí com relação à análise, porque eu coloquei bastante coisa aqui, tá? Já que a gente não vai fazer ao vivo, né? Então já coloquei bastante coisa aqui para atender o número máximo ali de pedidos que normalmente a gente tem no chat, tá? Vamos lá, começar aqui com BNB, gráfico diário. Ó, BNB, eu tinha chamado a atenção que essa BNB estava interessante por uma onda 3, né? Só que assim, eu chamei a atenção aqui, ó, quando ela iniciou esse movimento para cima. Quando ela iniciou esse movimento aqui para cima, tá? Ela rompeu aqui a LTBzinha aqui do gráfico diário, né? Pegando aqui desde o topo do dia 5 de maio. E eu tinha desenhado essa projeção, né? Projeção de onda 3 para cima, tá? Acontece que ele iniciou o movimento de alta, né? Chegou a subir ali cerca de... para quem pegou aqui mais em cima, ela chegou a subir cerca de 7%, mais ou menos. Quem conseguiu pegar aqui mais embaixo, conseguiu pegar um movimento melhor, 13%, tá? E ele está tentando dar continuidade aqui. Se ele romper esse topo anterior... O alvo dele é 254 a 267, tá? Pelo menos 100% de projeção. Pelas mimas, ele pode mandar até aqui na mima 72. No ponto que ele tá, só tem que tomar cuidado, é aquilo que eu comentei referente à relação risco-retorno. Repara que ele está numa região de topos anteriores, tá? Entrar aqui é um pouco mais arriscado porque tem chance dele falhar, né? Se ele falhar nesse topo, ele faz isso, ó, bate cabeça, volta para testar o fundo anterior novamente, tá? E qual que é o problema? Você entrando aqui, você teria que colocar o stop aqui embaixo. Aqui você corre o risco de ser violinado se o preço falhar no teste do topo. Fazer algo parecido com isso. E depois, quem sabe, fazer isso daqui, né? Dar uma nova oportunidade mais para frente. Então, no ponto que está a BNB, eu já não acho tão interessante, tá? Quem estiver comprado, vai acompanhando aí como ele vai reagir nessa região, tá ok? XRP... XRP é interessante, pessoal. Olha onde ela veio testar. Bem, ele já tinha feito aqui um fundo, teste do fundo, deixou um fundo maior que o anterior. Nós também tínhamos desenhado aqui um terceiro movimento para cima, né? Ele acabou falhando na linha aqui dos últimos topos. Então, se você traçar uma linha pegando só os últimos topos, ele acabou batendo cabeça. Mas no teste do fundo anterior, ele não fez novo fundo e segurou. Então, o XRP está interessante, sim. E se ele conseguir ficar acima aí dos 35, 36 centavos, tem chance de mandar aqui, ó, nos 40 centavos, tá? Seria ali um movimento de mais 20%, né? Fundo anterior aqui está com mais ou menos 10%. Um gráfico interessante. Se resolver andar aí, tem uma possibilidade de um 2 para 1 até chegar nesse alvo de 100% aí da projeção, tá ok? Deixa eu só dar uma olhada no 120. Ah, esse 120 tá bonito, hein? Tá bem bonito aqui. Você repara que ele bateu cabeça aqui numa... Deixa eu apagar
Eu vou ter que apagar todos os desenhos, tá? Infelizmente meu gráfico web ele não deixa só apagar os últimos desenhos, ele apaga tudo, né? Ó, repara o seguinte, ó. Então a gente tinha desenhado uma LTB no gráfico diário. O LTB do gráfico diário que eu desenho é justamente essa linha aqui, ó, pegando esses topos. Pegando esses topos, tá? Então vamos lá. Repara que ele veio aqui, bateu cabeça, voltou para testar as mimas e tá segurando, deixando um fundo maior que os fundos anteriores, tá? Aqui é uma região de suporte, né? Então assim, ó, eu já começo a imaginar o seguinte: ainda não rompeu aquela LTB, né? Mas do jeito que ele tá agora, eu acho que ele volta para testar o topo e tem chance já de começar a fazer isso. Inclusive ele tá ganhando uma linha verde aqui pela segunda vez, né? Se ele fizer isso daqui, com o leque 305 para cima, tá? E olha lá, 305 com 292. Então tem grande chance aí de XRP, quem sabe lá nos 40, né? Que é o alvo de 100% que a gente viu, ou até mesmo aqui, ó. Gostei do gráfico de XRP, pessoal. Vale a pena ficar de olho, tá? Vamos acompanhar o que o Bitcoin vai fazer, tá? Eu acho que também é bom acompanhar o que o Bitcoin ali vai fazer na região de 61,8 de retração. Mas esse gráfico aqui tá bem legal, tá? Acho que vou até ficar de olho aqui para ver o que ele vai fazer nas próximas horas. Cardano, vamos dar uma olhada na Cardano. Cardano do gráfico diário. Deixa eu só colocar aqui sem querer, eu alterei a cor. Gráfico diário. Então, Cardano no gráfico diário, ela segue naquela região de suporte, né? Ela tem aqui uma região de suporte, que é justamente esse fundo aqui que ele deixou na região dos 40 centavos. Repara que o preço veio certinho para testar aqui nos 40 centavos. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico, né? Porque tá com muita coisa aqui desenhada. Vou colocar um modelo mais simples aqui também para ficar menos poluído, tá? Então vamos lá, ó. Se você pegar aqui uma ferramenta de desenho, repara que ele veio certinho no fundo anterior, segurou e está tentando mandar para cima novamente. Só que Cardano ainda não dá tanta confiança, né? Porque ele ainda tem possibilidade de fazer isso, ó, bater cabeça aqui e depois mandar para baixo novamente, tá? Ainda não dá muita segurança numa entrada. Acho que Cardano vai ficar legal quando ela faz isso, né? Aí sim fica interessante para tentar pegar por aqui, tá? Então, por enquanto, eu não faço nada em Cardano. Aqui seria somente pelo risco, né? Teste do fundo, segurou um teste do fundo. Eu entendo que se Cardano começar a trabalhar acima dessa linha aqui dos topinhos anteriores, tem chance dele voltar para este nível de preço aqui, tá? Esse nível de preço aqui que seria os topos anteriores lá em cima. Então, se Cardano segurar aqui no teste do fundo, faz algo parecido com isso, quem sabe aí mais pra frente ela não volte aí pro 65, tá? Gosto bastante do gráfico de Cardano, mas ele tem que trabalhar acima dessa linha e não pode fazer novos fundos, tá? Se fizer novos fundos, eu já não vou achar tão interessante como eu acho agora. E assim, eu acho interessante pelo risco, tá, pessoal? É somente pelo risco, tá ok? Vamos lá, Solana. Solana a gente tinha comentado aí também, ó, traçamos uma linha aqui pegando os fundos anteriores. Solana até chegou aí um pouco abaixo. Veio para testar um fundinho anterior, segurou, tá? Se alguém estiver comprado Solana, só fica de olho aqui na região dos 39,90, tá? Pode ser um ponto aí que ele tem dificuldade, linha vermelha também. Mas se por um acaso Solana conseguir romper essa região aí dos 39,90, aí o próximo alvo que eu imagino aqui para ele é 44,60 a 48,20, tá? Podendo até inclusive mandar lá na região dos 58,80, tá? Que é a região de topos anteriores, 162% de projeção, né? E repare que eu estou ganhando aqui um suporte 34, e esse suporte 34 tem como alvo a resistência 44, que é aqui em cima. Eu não acho que ele vai direto, né? Eu acho que ele pode até ter um movimento um pouco mais forte até aqui, e aí depois volta para cá, e aqui ele vai dar uma nova oportunidade para quem sabe depois dar uma puxada mais interessante ali, tá? Mas tá interessante esse gráfico de Solana também. Tá? Só tome cuidado porque eu acho que ele já deu uma chance aí, né? Então, quem conseguiu pegar, só fica atento aí no ponto que ele está agora. Doge. Doge já é um gráfico que eu não gosto muito, tá? Ele tinha feito um movimento de alta, voltou para uma região de retração, acho que foi 50% mais ou menos, segurou ali, tentou lançar um terceiro movimento para cima, mas não conseguiu, tá? Ele falhou aqui, né, nessa linha de topinhos anteriores, né? Acabou inclusive fazendo um fundo menor que esse fundo que ele tinha deixado aqui no meio.
Tem suporte aparecendo aqui, mas eu acho que Doji só vai começar a ficar interessante quando pelo menos ele começa a trabalhar acima aqui dessa linha aqui desses últimos topos aí de 120 minutos, né? Então, talvez algo parecido com isso aí, tá ok? Então, por enquanto, nada para fazer em Doji, ficaria de fora. Polkadot. Essa DOT aí, danada, né? Ela foi lá, beijou o fundo anterior e tá reagindo agora, né? Depois que ela fez novo fundo aqui, que ela beliscou o fundo e depois reagiu, ela subiu aí quase 12%, né? Enfim, mercado cripto é assim mesmo. Tá numa região de resistência, LTB aqui de topinhos anteriores, ponto para ficar atento, porque aqui ele pode começar a bater cabeça, tá? Mas assim, no ponto que ele tá aqui, eu já começo a imaginar uma possibilidade dele romper, tá? Eu não entraria agora, tá, pessoal? Eu não entraria agora, porque é aquilo, né? Entrar agora tem chance dele fazer isso ainda, né? Que foi o que ele fez aqui, né? Ele ameaçou romper, falhou e mandou para baixo. Ele tá com cara de que vai tentar andar, tá? Mas assim, se ele romper, vem na linha vermelha, quando ele volta dando pullback aqui, eu espero que ele faça isso, né? Não vá direto. Mas quando ele volta para testar o fundo aí mais uma vez, aí é o ponto que eu ficaria de olho para tentar mais uma vez, tá? Então, aqui seria o ponto para a gente acompanhar DOT. TRX. Olha, esse gráfico aqui eu já não vejo muita coisa para ser feita, né? Ele tá andando de lado, tá? Tá andando de lado aqui no momento, desde o dia, vamos dizer aqui, desde o dia 27 de junho, né? Ele tá totalmente lateral, né? Repara que ele fez um fundo menor que os fundos anteriores. Eu até tracei uma retração depois dessa queda e ele está na região de 50%, tá? Está na região de 50%. Já testou algumas vezes a região de 50% e bateu cabeça, né? Então ele veio uma vez, duas vezes, terceira vez ali também, né? Então já é um ponto que ele tem bastante dificuldade. Inclusive na terceira ele já deu uma falhada um pouco mais forte ali, apesar de não ter perdido essa região de 6 centavos, ele precisa perder aqui para testar o fundo, né? Então, quem sabe ele não faz algo parecido com isso ou algo mais, tá? Eu imagino ele voltando para testar o fundo. Se ele não voltar agora, para onde ele pode ir? 7 centavos, que seria o 61,8 de retração. Ali também é um ponto de bastante resistência, tá? Então, fiquem de olho aí nestes níveis, mas por enquanto nada para ser feito, tá? Nem na compra. Se fosse para procurar alguma coisa, eu acho que seria do lado da venda, mas cuidado com vendas caso o Bitcoin continue subindo, né? Porque a gente sabe que é mais difícil. Se o Bitcoin voltar para testar fundo, quem sabe aí TRX não faz algo parecido com isso, pelo menos voltando aí nos 5 centavos. Beleza? Shiba. Gráfico diário. Ó, Shiba tentando aí mais uma vez. Pessoal, não perdeu o fundo anterior, tá? Ainda tem aquela possibilidade de um terceiro movimento para cima também, né? Se por acaso o Shiba começar a fechar acima dos topos anteriores, ele tem alvo aqui no 786 a 100%, e esse 100% ele coincide aqui, ó, mais ou menos com o início aqui do movimento de queda, tá? Então, ficar de olho ali, pode ser que ele volte nessa região. 786 é a resistência 72 também, então são os pontos que eu vejo aí como possíveis alvos de Shiba, caso ele continue mandando para cima, tá? Só toma cuidado, né? Porque ele ainda não está acima do topo anterior, voltou para testar fundo, não fez um fundo menor do que o anterior ali, então ainda tem chance de tentar dar mais uma puxadinha para cima aí, tá ok? Matic, Polygon, gráfico diário, Matic USD. Então, Matic, projeçãozinha de onda 3, Matic foi, né? Matic foi. Acho que a melhor entrada foi por aqui, né? Quando ele rompeu essa linha que nós traçamos nesses topinhos anteriores. Foi pelos 120 minutos que a gente fez o desenho. Então, pelos 120 minutos ele rompeu aqui, ó. Ele fez um fundo, não conseguiu depois fazer novos fundos, né? Ficou lateral, de repente ele rompeu, voltou para testar o rompimento ali, segurou e iniciou esse movimento mais forte para cima, né? Então, para quem pegou, por exemplo, por aqui, ó, consigo pegar um baita movimento aí de 36%, tá? Só toma cuidado porque ele chegou exatamente no 100%. Então, assim, procurar compra agora em Matic é difícil porque já chegou no alvo. Quem estiver comprado, também não vejo por que sair, porque ele continua fazendo ali um padrão de topos e fundos ascendentes.
Se por um acaso ele começar a falhar por aí e volta perdendo fundos anteriores ou não faz novo topo, aí eu já começo a pensar em sair da operação, reduzir a mão ali, fazer uma parcial, para não deixar o preço voltar contra, né? Acabar devolvendo a operação que andou muito bem, tá? Pode continuar subindo, se ele continuar subindo, o próximo alvo é essa linha vermelha nos 83, mas eu já ficaria atento aí pensando em fazer um gerenciamento ali da operação, evitando deixar voltar muito, tá, pessoal? Então, só fiquem atentos porque Matic já chegou no primeiro alvo pela projeção de 100%, beleza? Avax. Avax, tô achando bem interessante esse gráfico de Avax. É mais um aí que veio para testar o fundo anterior, né? A gente desenhou uma projeçãozinha de 1/3, né? Ele tentou lançar a terceira pernada para cima, falhou aqui no meio do caminho, voltou para testar esse fundo aqui, não fez novo fundo e agora está tentando mais uma vez. Se a Avax conseguir romper essa região de 21, 22,66 a 24,54 seriam os primeiros alvos, que inclusive bate com essa linha vermelha, tá? Então vejo possibilidade aí de Avax, quem sabe, ó, inclusive a linha vermelha vai descer, né? Então ficar de olho, 22,66 a 24,50, né? Quem sabe, olha, se resolver andar um pouco mais forte, poderia até os 34, que é o alvo pela mínima. Mas a Avax com possibilidade de dar mais uma pernadinha para cima aí, tá ok? Então fiquem atentos. Deixa eu ver os 120 minutos dele. Os 120 minutos ele já está um pouco esticado e chegando numa região de atenção que é a segunda linha verde, tá? Da última vez que ele chegou na segunda linha verde, bateu cabeça. Mas já é o segundo teste que ele está fazendo. E deixa eu ver se ele tem a mínima 305 para validar. Tem mínima 305 para validar. Tem a 610 aí que pode dar uma dor de cabeça, mas a 610 ela está mais ou menos na região dos alvos ali pelas projeções, tá? Então quem sabe aí a Avax não vai ali para buscar os 23,30, né? Que é onde tem a mínima 610. Ou até mesmo ele pode ir um pouquinho mais ali nos 24,50, que é o 100% de projeção, tá? De qualquer forma, eu gosto do gráfico de Avax. Tá um pouco esticado sim, mas eu entendo que ele tem chance ainda de subir mais uns 20% se for buscar essa resistência, tá ok? Bom, beleza. Uniswap. Uniswap chegou no alvo, né? 78,6 de projeção, 100%, tá? Eu considero que já tocou ali, né? Região de 100%. Não chegou a tocar o valor de 7,37, mas aí também depende, né? De onde eu desenhei ali. Enfim, mas de qualquer forma ele chegou no alvo aí da projeção, né? Não vejo compras aqui, tá muito esticado, tá? Quem estiver comprado, vai no tempo gráfico menor e acompanha para ver se ele permanece aí no padrão de topos e fundos ascendentes, tá? Repara que esse último topo que ele fez é topo de continuação, então eu não sairia ainda não, tá? Eu acho que tem chance aí de Uniswap continuar nesse movimento de alta, só sairia da operação quando ele falha no teste do topo e começa a perder fundos anteriores. E aí eu procuraria uma nova oportunidade quando ele volta para pontos de suporte. Litecoin. Gráfico diário. Litecoin é um dos gráficos que eu gosto. Fez uma pernada de alta, voltou para a região de retração. Repara que ele está segurando ali na região de retração, né? Não voltou para testar esse fundo ainda. Mas no ponto que ele está, tem chance aí de dar mais uma terceira pernada para cima, né? E ele não andou muito ali, tá? Tem um problema aqui que é essa linha vermelha, né? Essa linha vermelha aí no meio do caminho ainda pode atrapalhar um pouco. Ele está ganhando cada vez mais suporte nos fundos, né? Então vamos acompanhar. Acho que se Litecoin já começar a segurar por aqui e começar a romper, por exemplo, essa linha aqui desses últimos topos, tem chance aí de voltar para testar aqui a resistência 7,2, quem sabe ir até no 68,27, né? 64 aqui, que seria 78,6, seriam os primeiros alvos aqui pela projeção de onda 3, caso ela consiga ficar acima da linha vermelha, tá ok? Então, gosto de Litecoin, mas por enquanto só acompanhando aí para ver o que ela vai fazer. FTT, outra que eu acho bem interessante também, né? Repara que a gente tinha traçado uma linha pegando os topos lá de trás, ele rompeu, voltou para testar como suporte, está tentando mandar para cima novamente. Tem um ponto de atenção aqui nesses últimos dois topos, né? Então pode ser um ponto que ele ainda falhe por aqui mais uma vez, mas se ele romper, também podemos fazer uma projeçãozinha aqui para entender quais são os alvos aí de FTT. Seria a região de 29,50, que seria justamente o teste do topo anterior,
a 31,20, que seria o 100%, quem sabe aí voltando até para testar esses topos anteriores nos 32,70. Chainlink, gráfico diário. Chainlink também aí numa região de atenção, mas assim, é um gráfico bem parecido com a própria Cardano, né? Região de fundos, está andando de lado, ainda está abaixo dessa LTB aqui, mas se Chainlink começar a trabalhar acima dessa linha, tem chance de voltar lá para a região dos 9,20. No meio do caminho aqui ele tem um ponto de atenção, que é justamente esses topinhos aqui, ó, no 7,50, tá? Então é um ponto que ficaria de olho quando ele chega por ali, né? Algo parecido com isso. Pode ser que ele bata a cabeça aqui, volte um pouquinho e depois, se ele romper, tentar buscar lá os 9,30. Se por um acaso ele bater cabeça aqui, não consegue romper e volta para baixo, toma cuidado que ele volta para testar o fundo mais uma vez, tá? Então, alguns pontos de atenção, né? Justamente a linha aqui dos últimos topos, região de 7,50, mas é um gráfico que pela relação risco-retorno, acho que vale a pena ficar de olho, porque está em região de fundos, né? Tem segurado nesses fundos, e se ele romper aqui essa consolidação menor aqui, tem chance de buscar lá o topo nos 9,20, tá? Então, gosto bastante do gráfico de Link. XLM, Stellar. Também é um gráfico que eu acho interessante, está em região de fundos também, tem segurado nessa região de fundos, mas também tem uma linha aqui dos topos anteriores que ele tem tido dificuldade. Precisa trabalhar acima dela para, quem sabe, voltar para testar aqui a região de 13, até mesmo voltar para testar essa região dos 14, 15 centavos aí, tá ok? Então ficar de olho aí. Também é um gráfico que tem uma boa relação risco-retorno, está em região de suporte, né? Então vai depender bastante do que o Bitcoin vai fazer para a gente acompanhar. Outro que eu comentei com vocês na sala há algum tempo aí é algo, né? Que também tem a mesma condição, tá? Em região de fundos, testou fundo, segurou, de ontem para hoje ele andou bem até, né? Então, se você traçar uma linha aqui, ó, repara que a região de fundos, ele veio para testar, segurou. Eu tinha traçado uma linha aqui pegando só esses últimos topos, ele rompeu para cima, tá? Ele já está numa região de dificuldade, né? O primeiro ponto de atenção, que é justamente esse topinho que ele deixou aqui antes de voltar para testar o fundo. Se ele romper essa região dos 32, 33 centavos, o próximo alvo dele está aqui na região de 36, tá? Então, gosto do gráfico de algo, né? Ela acabou subindo um pouquinho mais, tirou um pouquinho da relação. Até que não tanto, né? Não tanto. Mas é um gráfico bem interessante, tá, pessoal? Acho que ficando acima desse topinho, o próximo alvo na região de 36 seria um ponto de atenção ali. Ethereum Classic, ETCUSD, gráfico diário. Também tá interessante. Veio testar fundo. Ele já tinha tentado aqui, né? Ele fez um fundo, ele deixou esse fundo, fez uma pernada de alta, voltou para testar suporte, deixou um fundo mais alto que o anterior. Aqui tinha uma possibilidade de onda 3 para cima, né? Algo parecido com isso. Mas ele acabou falhando ali na terceira pernada, no meio do caminho, e voltou para testar o fundo mais uma vez. O que eu não gosto muito aqui é que ele fez um fundo menor que esse aqui do meio, tá? Mas de qualquer forma, se você vem aqui num tempo gráfico menor, por exemplo, uns 120 minutos, se você der um zoom out aqui, afastar o gráfico, vamos lá, se você pegar toda essa pernada de alta que ele fez aqui, você pegar toda essa pernada de alta que ele fez aqui, traçar uma retração, repara que ele veio testar o 786, tá? O 786, né, ele representa a linha vermelha, então é como se ele estivesse evitando a linha vermelha aqui, ele foi certinho lá, tocou na linha vermelha, evitou. E aí qual que é o alvo dele? Evitou na linha vermelha, o alvo dele é voltar para testar as linhas verdes, tá? Ele já está na primeira linha verde, inclusive ele falhou da última vez na linha verde, então fiquem atentos. Se por um acaso ele romper essa primeira linha verde aqui, ele tem chance de mandar na segunda linha verde, tá? Seria o próximo alvo dele, tá ok? Então vejo aí possibilidade de Ethereum Classic fazer algo parecido com isso. E se ele conseguir ficar acima da segunda linha verde, aí vamos para a projeção, né? Só que aí eu vou pegar este topo e este fundo aqui, 17,68 a 18,90, tá? Então seriam os alvos ali que eu vejo caso ele consiga romper esses topos anteriores e também romper essa segunda linha verde aí no gráfico de 120 minutos, tá ok? Gráfico diário tá interessante, né? O gráfico diário eu acho um gráfico interessante aí, o de Ethereum Classic, tá ok? Deixa eu colocar aqui no Bo1.
Pronto. Então, vamos lá. Bitcoin Cash. BCHUSD. Gráfico diário. Bitcoin Cash não é o gráfico ali que mais me agrada, né? Mas, ó, repara que ele fez fundo, veio testar e segurou, tá? Então, assim, ele tá num fundo histórico, né? Se você for lá no gráfico semanal, você consegue perceber que ele acabou perdendo fundos anteriores, né? Então, ele tá lá na mínima, né? Do gráfico, do histórico dele aqui, tá? Então, e pelo diário, você consegue perceber que ele fez um fundo aqui no dia 30 de junho, mais ou menos, veio para testar aqui no dia 13/7, segurou e está tentando mandar para cima novamente. O primeiro ponto de atenção aí que eu vejo pelo gráfico diário é justamente essa região dos 113,40, tá? Então já está até no meio do caminho. E se por um acaso ele romper? Aí se ele romper, pode até buscar essa resistência, né? 7,2 aqui, essa linha vermelha. Mas mesmo assim eu não faria nada agora não. Eu acho que Bitcoin Cash, se fizer algo parecido com isso, ele vai ficar interessante no pullback para tentar pegar um terceiro movimento para cima depois, tá ok? Então, por enquanto, consolidação muito estreita, né, pelo gráfico diário para ficar operando aí, tá ok? Eu não faria nada não. ICP, gráfico diário, chegou no alvo, né? Acho que chegou no, ele está num alvo de retração, que é 50% de retração no 7,20, e também chegou no alvo de projeção. Se eu pegar aqui a ferramenta de projeção, ele chegou no 100%, tá? Então, no ponto que ele tá, não faria nada para compra. Acho que já andou, né? Melhor entrada foi por aqui, ó. Quando ele rompeu essa linha aqui que nós traçamos nos 120 minutos. Então, se você pegar aqui os 120 minutos, traçar uma linha dele, aqui era o ponto para procurar compra, tá? Pelo gráfico diário, já andou bastante, então eu não faço nada. Quem estiver comprado, né? Se alguém conseguiu pegar essa compra aí, fica de olho no seguinte, ó, repara que ele está testando aqui a região de topos anteriores, tá? Então já está aqui, ó, na região de topos anteriores, tendo uma certa dificuldade. Se ele começar já a falhar por aqui, começa a demonstrar algo parecido com isso, só pense em fazer uma gestão de risco ali, não deixar voltar muito, para não devolver caso ele, por exemplo, queira voltar para testar aqui embaixo, ó, né? Seria natural CP, ó, vamos lá, eu vou até traçar uma linha aqui, ó, pegando só os últimos fundos aqui do gráfico diário. Não seria nada normal se ele começar a falhar por aqui e começar a fazer isso, ó. Só que assim, esse movimento de volta para testar essa região de suporte, inclusive a linha vermelha vem aqui formando um berço nele, né? Vem tentando segurar ele naquela região. Se ele voltar para essa região aqui, ó, seria uma queda de quase 15, 16%, né? Então, é justamente isso que eu estou chamando a atenção, né? Se por um acaso ele começar a falhar, pensa em fazer uma gestão de risco ali para não deixar devolver. E quando ele chega nessa região de suporte, se por um acaso ele formar um pivôzinho para cima, pode ser uma nova tentativa de compra mais para frente, tá? Então é o que eu ficaria de olho. VeChain, VetUSD. Tá bagunçado, né? Quem ainda estiver na operação, né, se vocês seguraram a operação ali, não chegou a estopar, porque era uma operação do aplicativo, né, não chegou a estopar porque o stop estava aqui, né, mas até por questão de gestão de risco, né, preferi sair da operação quando ele perdeu esse fundo, porque ele ameaçava voltar aqui para estopar, então mais uma questão de não deixar voltar mais 6% aqui para testar, mas ele acabou segurando, tá, acabou segurando e enfim, depois que ele violinou ali, já subiu quase 10% novamente, tá? Bem, pessoal, mas assim, é complicado, né? Porque ele deixou um topo mais baixo que o anterior, e inclusive ele perdeu, né, esse fundo aqui, apesar de não ter fechado, tá? Não ter fechado. Bem, eu acho que o próximo ponto de atenção aqui em VeChain é justamente o teste desses topos anteriores, na região de 2,5 centavos, né? Dá até para fazer um desenho aqui, só pegando esses dois últimos topos, só traçar uma linha aqui desses dois últimos topos, também é um ponto de atenção, que inclusive ele está agora, tá? Ele está agora, tá ok? E assim, vamos lá, se ele bate cabeça aqui, volta mais uma vez para testar aqui e vira para cima, pode até ser uma nova tentativa ali, que eu entendo que ele está segurando nessa região de fundos, quem sabe ele não volta aqui para a região dos 3 centavos ali, né? Essa região de topo anterior, tá? Então vamos acompanhar. Ou ele faz isso daqui e continua na queda, né?
Mas eu acho que para fazer isso o mercado tem que continuar caindo, aí, enfim, Bitcoin tem que continuar no movimento de queda. Ou então ele pode fazer isso daqui, ó, tá? Volta para cá, testar essa resistência 7.2 que vai aparecer mais ou menos por ali, tá ok? Dá uma olhada no gráfico de Flow, Flow USD, gráfico diário. Bem, deixa eu ver aqui os 120 minutos, só para entender uma coisa. Ah, tá. Ele vinha num padrão de topos e fundos descendentes, nessa pernada de queda, certo? De repente ele fez um movimento para cima, rompeu topos anteriores, voltou para testar fundo, fez um fundo maior que o anterior e agora está tentando iniciar um movimento ali para cima. Só tem um detalhe, tá? Depois desse movimento de queda que ele fez aqui, dessa última pernada, repara que ele está numa região de retração de 61,8. Então é um ponto que ele pode bater cabeça aqui e voltar, por exemplo, para testar essa linha vermelha. Se voltar para testar essa linha vermelha e segura por aqui e vira para cima, eu acho que é um candidato interessante para quem sabe voltar para testar tudo de novo essa região de 1,70. Beleza? Então ficar de olho se ele voltar por aqui. Mana é um dos gráficos que eu estava olhando hoje aqui e estou achando bem interessante, tá? Gosto do gráfico de Mana. Gráfico diário, ele está numa região de fundos, né? Repara que ele já testou algumas vezes ali. Está no segundo suporte pela mínima, né? Pelo gráfico diário. Tem uma linha vermelha chatinha aí, né? Que ele tem tido uma certa dificuldade de escapar, mas repara que ele já testou 1, 2, 3, 4 vezes aqui. E em nenhum momento que ele bateu cabeça na linha vermelha, ele bateu e voltou para testar fundo, mas não fez novo fundo, né? Então uma hora ele vai romper. E assim, cada vez ele vai ficando mais espremido ali o preço, né? Uma hora ele vai escapar para um dos lados. Ou ele vai escapar para cima e volta para testar os topos anteriores, ou ele volta para testar o fundo e continua na queda, tá? Lembrando que esse cenário aqui eu vejo como possível caso o mercado cripto continue em queda, o Bitcoin resolva fazer novos fundos. Se o Bitcoin continuar lateral, eu já começo a acreditar que Mana faça algo parecido com isso, tá? Então, é um dos gráficos que eu gosto. Tem um ponto de atenção aqui nesses dois últimos topos que ele deixou, né? Mas repara que ele fez o teste do fundo, não fez novo fundo, ganhando suporte menor aqui embaixo. Pelos 120 minutos, ele tinha um padrãozinho de topos e fundos descendentes. De repente deu essa pernada de alta, fazendo topos maiores que os anteriores. É natural que ele volte aqui, é natural que ele bata a cabeça nessa resistência da LTB, volte para testar essa região de suporte. Se ele segurar por aqui, pode ser uma oportunidade interessante. Eu gosto do gráfico de Mana, tá? Então é um dos gráficos que eu, por exemplo, tenho monitorado aqui e acho que vale a pena ficar de olho também. Sandbox, gráfico diário. Então, Sandbox, né, a gente comentou que ele tem uma possibilidade de onda 3 para cima, só que tem que tomar cuidado pelo seguinte, ó, repara que ele tem uma linha aqui de topinhos anteriores e é o ponto onde ele tem batido cabeça, tá? Bateu cabeça aqui e tá testando mais uma vez. Só que repara também que ele deixou um fundo mais alto que o anterior, né? Então, assim, esse fundo mais alto que o anterior, se ele romper essa linha aqui e conseguir ficar acima de 1,33, por exemplo, vejo o alvo em 1,47 a 1,60, tá? Só tem que tomar cuidado em entrar aqui pelo seguinte, tá? Entrar nessa região que ele está agora é comprar numa região de resistência. Ele pode falhar e voltar para testar mais uma vez essa região de 97, 98, tá ok? Melhor entrada acho que foi nessa região, tá? Inclusive eu tinha mostrado para vocês, né? Eu cheguei a entrar em Sandbox quando ele começou a romper aqui, acho que deu cerca de 5, 6%, né? Aqui deu até mais, então eu entrei um pouco mais para cima, acho que foi por aqui então. Não consegui pegar logo no rompimento. Então a melhor entrada foi por essa região aqui. E acabei saindo 0 a 0, tá? E assim, não fiz mais nada. Fiquei de fora e prefiro procurar outro que esteja numa região de suporte, ao invés de pegar uma que já esteja numa região de resistência com chance de falhar. Mas a gente viu, por exemplo, o caso de Matic, né? Matic ele chegou no mesmo ponto e rompeu. Ela ficou um pouco lateral ali numa região de topo anterior. E aí, de repente, ela rompeu e chegou lá no alvo de 100%, né? Quem sabe Sandbox não faça algo parecido com isso e vem buscar esse 100%, que inclusive coincide com esses topinhos anteriores. Tá ok? Então, vamos acompanhando. Por enquanto, nada para fazer. 120 minutos. Tá justamente na LTBzinha ali, conforme eu disse. Tem uma segunda linha verde, então acho que
talvez esperar algo parecido com isso, e depois se ele segurar por aqui, quem sabe aí tenta romper e andar para os níveis de projeção, né, para os alvos das projeções, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos acompanhando aí o Bitcoin durante o final de semana, tá? Vamos ver se ele volta aí para testar a linha vermelha, eu acho que seria interessante, né? Lembrando que aqui é uma região de 61,8 de retração, então cautela. Se ele voltar para testar aqui a linha vermelha, considera um ponto interessante, quando ele vira para cima novamente. Beleza? Então, vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo um excelente final de semana, um bom final de sexta-feira. E na segunda-feira nós estamos de volta, ao vivo, a partir das 18 horas, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.